Olá, amigos do canal Calcio Parlato. Vim aqui primeiramente, amanhã, quinta-feira, 22 horas, a live clássica das quintas-feiras. Temos que falar bastante sobre a final da Supercopa, temos que falar sobre os jogos da Copa da Itália, que ainda vão acontecer amanhã, alguns, né? Um já aconteceu hoje, com a vitória da Atalanta sobre o Venezia, sobretudo Supercopa italiana, novos protocolos do Covid que devem ser aprovados também amanhã, na quinta-feira. Então, teremos assim um bom repertório aí. Mas vamos antecipar um pouquinho alguma coisinha. Acabou de acabar o empate entre Inter e Juventus, final da Supercopa. Acabou 1-1 na prorrogação. Caiu o sinal do satélite aqui no Brasil. Não sabemos quem ganhou. É uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Aqui no Brasil, a Supercopa ficou 1-1 e boa noite a todos, até logo. E não podemos, né? Esse empate, vamos analisar o empate, porque a Inter joga com uma falsa ala, e aí os comentários sobre esse empate serão maravilhosos. Mas, tirando as brincadeiras, de fato, uma das coisas mais frustrantes que já aconteceu como espectador de um jogo pela televisão. Eu nunca tinha acontecido comigo é claro que tem a questão da falta de sorte, de uma final de algum tipo de torneio, no último minuto da prorrogação, e ter marcado o gol decisivo. E caiu o sinal. E aí eu, imediatamente, assim que caiu o sinal, comecei a receber os grupos que tenho de amigos lá da Itália, as zoações de que a Inter tinha marcado o gol e tinha ganho a Supercopa. Aqui ficamos sabendo, nem o gol consegui ver ainda direito, tentei ver, etc., esperando, mas de fato uma situação paradoxal, um pouco triste também, né? Eu tenho a nítida impressão que o tempo, que é o tempo quando se aluga o satélite, acabou, né? Então, por exemplo, você tem se aluga o satélite para 2 horas e meia, etc. Talvez deu essa nítida impressão, não teve a impressão de que de fato teve uma queda de sinal acidental. Tanto que depois, uns 2, 3 minutos, retomaram as imagens com o festejo, o pessoal, a premiação e tudo mais. É uma situação que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é absolutamente paradoxal. Me deixa bastante invocado, mas não me deixa mais invocado do que os comentários do Fassidog, o Fassicane, che cane e dog in italiano, che hoje, de fato, foi maravilhoso. Mas não vou aqui elencar as pérolas, porque também um vídeo não pode ser de 1 hora e meia, e comentar essas pérolas. Vamos deixar tudo isso para amanhã. Teremos amanhã um momento da live às 22 horas, com os melhores momentos, não do jogo, mas do face comentarista, né? Do fake comentarista, que é o nosso grande amigo. Como eu tenho amigos em comum que conhecem ele, me conhecem, eu vou tentar conhecer ele pessoalmente e a gente me desculpar pelas brincadeiras que eu faço, apesar de algumas ser brincadeiras muito verdadeiras. Mas a pérola das pérolas, para mim, foi o falso ala. Falso 9, falso ala. Essa foi uma coisa muito bonitinha, assim, de fato, está aí entre as top 10 das 757 pérolas que já estamos catalogando aqui, com muita dificuldade, com várias pessoas envolvidas, porque é difícil, né? Garimpar todo esse repertório tão maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do jogo, muito rapidamente, também, porque não quero amanhã conversar com vocês, também depois de ter lido as impressões que os próprios senadores tiveram. Quero rever um pouco o jogo,
ainda mais uma final assim, sobretudo quero ver o gol, né? Quero ver o gol. Eu vi o lance final do gol, que mostraram ainda depois que o cara foi lá, pagou o boleto e o satélite voltou a funcionar. Mas em câmera lenta, não deu para entender exatamente nada, se foi uma falha da zaga. Claro, daqui a pouquinho teremos tudo isso disponível. Quero dizer que, de qualquer forma, algumas coisas, alguns pontos, né, que da manhã a gente vai explorar melhor, que são a questão, por exemplo, de como a Juventus, no primeiro tempo, tenha mostrado, do ponto de vista mesmo de vontade, de individualmente, cada um dos jogadores em campo, como se soubesse que aquela era uma grande oportunidade, uma grande final, jogo visto no mundo inteiro, e de fato eu vi Kulusevski, que eu nunca vi com a camisa da Juventus, e eu vi um excelente Morata, sempre nos primeiros minutos, primeiros 20, 25 minutos. Eu vi um bom McKennie, mas ele tem vindo fazendo jogos acima da mediocridade, que é o time da Juventus em geral, e tenho visto esse meio de campo com o Locatelli, mais a proteção com o Rabiot, que de fato nunca tinha visto jogar, sobretudo em cobertura, como jogou, e né, vale a pena mencionar o Bernardeschi. Bernardeschi que, quando tem um pouquinho de espaço, mas sobretudo quando tem convicção, ele sabe o que fazer com a bola. Pena que, pelo torcedor da Juventus, não acertou, sobretudo no primeiro tempo. Depois ele ter se livrado de 4 jogadores da Inter, na hora de chutar ele fechou demais a canhota. Esse teria sido um gol espetacular, um gol maravilhoso, porque quando ele tem, né, esse arranque, e que é um arranque diferente, se vocês percebem, entre ele e o Chiesa, né? O Chiesa arranca e vai mais de cabeça baixa e com a postura do corpo mais para frente para ganhar velocidade. O Bernardeschi vai mais na qualidade do toque da bola, além da velocidade, com a postura mais de visão de jogo, né? E, portanto, com muita mais facilidade, ele conseguiu passar, né? Ele tem essa facilidade, ele tem, claro, é muito individualista, deixou de passar a bola em algumas ocasiões, mas nesse caso específico ele fez uma jogada no primeiro tempo que podia ser um grande diferencial naquele momento, 1-1, podia voltar a ter a Juventus na frente, ia ser algo bastante interessante. Então, uma Juventus que, sobretudo no Bernardeschi, colocaria em primeiro, Kulusevski só nos primeiros minutos, e também o Morata, mostraram que é possível também colocar um pouquinho mais em campo e não só ficar, digamos, presos nas tarefas que o Allegri impõe aos jogadores. Pelo resto, eu não sei, né, o nosso comentarista Fassidog, que me parece claramente torcedor da Juventus, acho que ele até, não durante essa transmissão, mas em outras transmissões, ele expressou, mostrando, segundo ele, a Juventus que estava praticamente dominando tudo, fazendo tudo, sendo o time mais, absolutamente mais se impondo no jogo. Na hora que você vai ver o scout final, a situação, bom, gente, é muito diferente. Até eu consegui, depois que o cara pagou o satélite, o boleto do satélite, até consegui fazer um print dessa tela, que diz exatamente que a Inter chutou em direção ao gol 27 vezes, né? Ou seja, é uma quantidade de vezes bastante interessante. Eu até vou recuperar aqui o print, porque naquele momento tu vai, bom, já que não temos nem sinal de satélite, nada certo, 23, na verdade, contra 7 chutes em direção ao gol, dos quais 2 no target, um foi gol da Juventus, e 7 da Inter.
Posse de bola, 63-37. Total de passe, 696 contra 380. Exatidão dos passes, 87% contra 79%. 7 corners a 2, 7 tiros de esquina. Quer dizer, esses são os dados que falam de um domínio da Inter absolutamente total. Que a Inter depois não conseguiu jogar da forma que ela gostaria, mas é normal, é sempre um time bem estruturado que hoje, como sempre, vai para se cobrir, né? Então, a Juventus, de fato, fez o jogo dela. Fez o jogo de time pequeno, porém, hoje, com jogadores que decidiram, de alguma forma, conseguiram expressar uma qualidade, porque os jogadores são jogadores de time grande, são jogadores de valor. O Bernardeschi é um jogador de valor. Eu estimo muito o Bernardeschi, como estimo muito o Chiesa, que, infelizmente, encerrou a sua temporada por essa temporada, caso a grave lesão, que é um problema seríssimo para o Mancini também, para a seleção em fevereiro. Eu estimo o Morata, né? Não acho ele o centroavante ruim, né? Eu acho que não consegue se expressar bem em um tipo de jogo onde ele é muito responsável para fazer aquelas jogadas em que bolas de costas para o gol, ele não é o cara ideal, né? Ele não é o cara ideal para fazer esse tipo de jogo. É um cara para, de fato, ficar espetado o tempo inteiro e atrapalhar a marcação, que, porém, foi boa, né, da Inter. Bom, então, uma Juventus que, de qualquer forma, jogou o joguinho dela, conseguiu, de fato, dar conta da Inter, uma Inter que, apesar do nosso comentarista dizer que a Inter tinha que deixar de jogar pelas laterais, que só estava jogando pelas laterais, mas que os falsos alas, que inclusive os alas não são alas, mas são adaptados. Né? O Perisic joga nessa posição desde que Conte começou a treinar a Inter. Né? Não fui ontem, não fui adaptado ontem, anteontem. Né? Aí eu de novo falo, comentarista, se prepara, pelo menos saiba, né? Tipo, claro, sim, todo mundo sabe que Perisic era um volante, Perisic era um meio de campo, mas desde quando, com a chegada do Conte, a Inter, ele começou a jogar lá, ninguém mais tirou de lá, aquela posição é considerada um dos melhores laterais do mundo, né? E é, de fato, um lateral que joga bem. O Dumfries não fez um mau jogo, fui bem, e aquela insistência de tem que ir pelas vias centrais, mas a Juventus, pelas vias centrais, ela tem dois zagueiros lentos, de fato, o Rugani e o Chiellini são lentos, mas na frente tem o Locatelli, que é uma proteção terrível. O Rabiot, que hoje jogou praticamente de quinto, sexto zagueiro. Né? Então, se você não tentar abrir, você não tem condições. E aí o que vai pela via central? Vai o Bastoni. Vai o Bastoni, não pela via central no meio, vai entre o Perisic e o meio de campo, tipo o Barella, mas é um jogo muito mais frisante, um jogo muito mais bonito de se ver e, sobretudo, onde se cria muita mais oportunidade, como de fato os números mostram. Né? Então, acho que os comentários também têm que analisar isso, tirando a questão de torcer ou não torcer. Né? Não que a Juventus mereceu ser derrotada por 5-0, fez um jogo ruim. Não, mas certamente a Inter fez muito mais para poder ganhar esse jogo. E justamente ganhou. A Inter é superior tecnicamente nesse momento porque tem um treinador que faz jogar os seus jogadores na forma que eles gostam de jogar. Né? E tem, de fato, descoberto jogadores como o Bastoni, que para mim hoje foi o melhor em campo. Bastoni, de fato, hoje deu mais uma prova de grandíssima maturidade, deve ser um jogador que o Mancini precisa trabalhar muito para poder ter ele, embora o Mancini não jogue com uma zaga 3, geralmente joga com um 4-4-2 ou 4-2-3-1 ou 4-4-3, desculpa, um 4-3-3, evidentemente. Mas Bastoni precisa, de qualquer forma, ser titular absoluto da nossa seleção. Dito isso, aguardo vocês amanhã, às 22 horas, lembrando que também tem outros jogos, como Napoli e Fiorentina, muito interessante para a gente poder estar
acompanhando e comentando na nossa live de amanhã às 22 horas, dando uma olhada para mais sabia que tinha mais um jogo, exatamente, Milan-Genoa. Não é um jogo, talvez, em que se possa esperar grandíssimas situações espetaculares, mas certamente o Pioli vai dar um pouquinho de fôlego a alguns jogadores, e o Genoa tem vindo conseguindo assim, de vez em quando fazer alguns jogos um pouco menos terríveis. Se, de fato, né, o Genoa conseguir jogar como jogou contra o Atalanta, por exemplo, antes do final do ano, pode ser que seja um jogo bastante interessante. Promete muito mais do ponto de vista do espetáculo. Napoli-Fiorentina, valendo as quartas de finais da Coppa Itália, a qual a Atalanta já está classificada. Amanhã, quinta-feira, às 22 horas, ajudem a divulgar. Um grande abraço